Bom, vamos voltar aqui. Nós temos isso aqui é muito comum, que é misturar o whey e o leite, né? Olha só, essa aqui é muito comum. Essa frase, cara, eu acho que é a frase que eu jamais ouvi no meio da maromba, talvez. A pessoa, ela estuda anos para poder tirar o whey do leite, aí a pessoa vai lá e acrescenta o leite no whey. Gente, pelo amor de Deus, olha só. O que acontece? O leite, tá? Um alimento que é o leite, ele é um alimento que ele não é inflamatório, ele não engrossa a pele. A grande questão é que, assim, se a pessoa for alérgica à proteína do leite, logicamente para essa pessoa não vai fazer bem. O engrossar a pele está muito ligado ao fato de que a pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode ter estufamento. E as pessoas colocaram uma conexão que não existe, que isso engrossa a pele. E não é isso, pessoal. O que acontece? O que é a intolerância à lactose? Nós temos aqui o monossacarídeo. Logicamente não é desse jeito, né, pessoal? Inclusive, acho que eu vou fazer até melhor, vou fazer em bolinha. Nós temos um disacarídeo aqui. Perceba que ele está grudado e aqui está separado. Olha só, aqui eu tenho uma molécula de glicose e aqui uma de galactose. Aqui uma de glicose, aqui uma de galactose. O carboidrato do leite, pessoal, que deixa eu pegar azul. A lactose, olha lá que legal. Isso aqui é legal. A lactose, pessoal, que é o carboidrato do leite, é desse jeito. É uma molécula de glicose com a molécula de galactose. O que é intolerância à lactose? É a produção baixa, né, muito pequena, ou inexistente, ou insuficiente da enzima lactase. Então, a lactase, ela vem aqui, nesse disacarídeo, que é a glicose e a galactose, existe uma quebra, porque o nosso corpo ele é incapaz de absorver no intestino ali, é incapaz de absorver polissacarídeos, né, disacarídeos, ele não consegue. Então você precisa absorver em unidades menores, que são os monossacarídeos. Então você tem a lactase, que ela quebra a lactose, que é uma molécula de glicose e galactose juntas. A lactase quebra e você tem uma separação do que é a glicose e a galactose. A pessoa que tem uma baixa produção dessa enzima que faz a quebra da lactose, ela é considerada uma pessoa intolerante à lactose, né? Ou ela tem uma baixa produção, ou uma produção que, no caso, é insuficiente para aquela quantidade de lactose do momento, ou ela realmente não produz. Existem vários níveis e dá para dizer que a maior parte da população tem certo grau de intolerância à lactose. Então, a lactose no leite, quando a pessoa não consegue digerir, ela tem estufamento, ela tem diarreia, né? Então, quando você pega o consumo ali de lactose e a pessoa não tem enzima lactase, o que acaba acontecendo é que você tem ela passa, né, a lactose do intestino delgado e ela vai direto para o intestino grosso. E por um processo de osmose, de atração de água, ela carrega mais água, por isso que você tem diarreia. E ali no intestino grosso, você tem uma fermentação pelas bactérias que tem ali, e aí se você tem fermentação, logicamente você tem geração de gases. Se você tem geração de gases, você consequentemente tem estufamento. Então, isso é a intolerância à lactose. E a pessoa que tem um problema, logicamente não vai ser legal ela consumir leite, mas ela pode consumir, por exemplo, o whey zero lactose. O que é o whey zero lactose? É que ele não tem lactose, não tem carboidrato? Não. É um whey que ele tem um acréscimo dessa enzima lactase. Então você já tem essa quebra, você já compra ele quebrado, digamos assim, de maneira molecular, né? Então você consegue ter uma digestão muito mais tranquila, porque você já tem lactase na composição desse leite, tá certo? Então, por isso, dependendo até do nível de intolerância, tem até alguns traços e algumas pessoas não vão conseguir digerir, outras pessoas já vão. No meu próprio caso, eu já consigo, eu tenho uma intolerância à lactose, não consigo, por exemplo, consumir leite, mas com leite zero lactose eu já consigo. Então, porque já tem a lactase.
Quando você mistura o whey com leite, pessoal, você está fazendo uma bebida muito mais proteica. Primeiro que você economiza na quantidade de whey. Se eu quero, por exemplo, atingir 30 gramas de proteína, 200 gramas de leite, não importa qual seja o leite, você tem ali 6 gramas de proteína. Se eu uso uma quantidade menor de whey, porque, por exemplo, se eu quiser bater 30 gramas de proteína com whey protein, eu vou precisar usar mais gramas, né? Vou precisar usar 30, 40, depende de cada whey, da concentração proteica dele. Se eu uso leite, eu já tenho 6 gramas ali. Eu coloco 24 para poder atingir 30 gramas, e não 30 gramas para atingir 30. Então, quando você mistura o whey com leite, você está fazendo uma bebida mais saborosa, mais cremosa, com a palatabilidade melhor e o mais importante de tudo, você aumenta o aminograma. Então, você tem proteínas ali de mais qualidade, de mais quantidade e diversificada. Além do que, pessoal, o whey protein, ele tem sim uma grande mudança ali no que seria a síntese proteica. Então você tem um aumento da síntese proteica. Ele estimula muito a síntese proteica. E quando você mistura o whey com leite, além de você ter o soro do leite ali com a proteína de rápida digestão e absorção, você tem um aumento da síntese proteica, você tem um fator muito importante, que é a caseína. E ela tem um grande papel na degradação. Na verdade, ela consegue ser mais anticatabólica, no sentido de que você consegue degradar menos, né? Então, você diminui o que seria a degradação proteica, né? Porque como ela é de mais lenta absorção e digestão, ela vai ao longo do tempo diminuindo o que seria a tua degradação proteica, o teu catabolismo proteico. Porque é um grande mito, na verdade assim, não é que seja um mito, mas é por isso que você viu no fisiculturismo que você deve consumir a caseína antes de dormir, porque ela vai ter esse efeito ali anticatabólico, nesse sentido de que, por ser mais lenta a digestão, vai liberando mais lentamente os aminoácidos, entendeu? É por isso que vem. Mas você não tem nenhum problema de misturar o whey com o leite, não há problema algum. Você enriquece, na verdade, essa bebida e você deixa ela mais gostosa. Então, se você não quiser, cara, você não tem obrigação de utilizar. Mas falar que é ruim, que não pode, que é burrice, isso você não pode estar falando agora, tá bom?